Olá, bom dia! Mais um dia no planetinha Terra. Mas esse não é um dia como outro qualquer. No céu, a gente tem hoje a última lua cheia do ano e a estreia de Saturno em Peixes, e isso é enorme. Dias importantes como esse deviam ser dias mais silenciosos e até ritualísticos. Afinal de contas, é a estreia de um grande planeta lento num novo signo. E não dias barulhentos e conturbados como geralmente a gente tem. A partir do céu que a gente tem hoje, eu queria falar não de tudo que eu já falei nos outros dias sobre lua cheia e sobre Saturno em Peixes, fiz vários vídeos, deixo os links para vocês aqui embaixo e aqui em cima. Mas hoje eu gostaria de levantar um questionamento, principalmente para esse Saturno em Peixes. Afinal de contas, quando a coisa aperta, qual é o teu repertório espiritual? Saturno em Peixes fala muito sobre isso. E eu gostaria de detalhar mais esse assunto hoje, enfim, bater um papo entre a gente sobre esse tema. Que tal? Bora começar? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para você receber as notificações, além de acompanhar todas as outras produções de conteúdo no Instagram da Astróloga, @aastróloga, e no site no endereço www.astrologa.com.br. Bem, moçada, deixa eu me guiar pelo texto. Bom, a jornada zodiacal. A roda zodiacal pode ser comparada a uma jornada de evolução. O ano novo astrológico se inicia em Áries e termina em Peixes, de modo que a gente tem, digamos, uma jornada, um livro de 12 capítulos, o último capítulo é Peixes. De modo que hoje estamos diante da última lua cheia do ano, desse ano astrológico que está acabando, mas também diante da estreia do Senhor do Tempo, no último capítulo das nossas vidas. Por isso hoje é um dia raro. Bora entender Saturno e Peixes? Para a astrologia, a mitologia e a psicologia profunda, a psicologia arquetípica de Carl Jung, Saturno é o mestre, a limitação, a provação, a seriedade, o compromisso, a cruz que todos nós temos que carregar, a aridez e a falta de recursos. Por isso é conhecido como o temido senhor do karma, aquele que aplica sem piedade a lei de causa e efeito, e karma é sobre isso. Por outro lado, a gente imagina esse cara super difícil, mas ele é um cara justo. Por isso, ele é um mestre, ele é um professor e ele é também um pai. O que nos ensina que ninguém evolui de maneira concreta, se não por meio de desafios e dores. Então, seja a partir de vários exemplos, a gente pode imaginar que se dão os ciclos das nossas evoluções, inclusive evoluções saturninas. Por volta dos 7 aninhos, mais ou menos, a gente começa a perder os dentes, são as nossas primeiras dores, Por volta lá dos 13, dos 14, talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois, a gente começa a sentir as dores do crescimento dos ossos crescendo. Lá pra frente a gente pode perder um osso, quebrar um osso no meio de uma disputa, no meio do tatame, a gente pode perder um emprego, a gente pode viver as dores dos cabelos brancos chegando ou dos cabelos caindo, a gente pode viver as dores do envelhecimento, do adoecimento, e a gente pode viver também as dores da proximidade da morte e da morte das pessoas que nós tanto amamos, ok? Saturno, tal qual um reloginho, ele é um relógio, dita o tempo que cada um de nós tem aqui embaixo para a gente completar essa jornada com mérito. E justamente por causa de suas provas, de suas provações difíceis, é que a gente justamente adquire novas capacidades e novas habilidades para cada ciclo que a gente vai começar. Enquanto estamos com a ponta da foice de Saturno colada no nosso pescoço, a gente está no olho do furacão saturnino, às vezes a gente se desespera. Mas depois que passa o olho do furacão, a gente olha para trás e vê até uma certa beleza nos ensinamentos de Saturno, que são rígidos, mas são muito bonitos. Um exemplo que a gente pode ver e que eu muito aprecio, por exemplo, é a música clássica. A música clássica é, digamos, bastante saturnina. Ela é cheia de estruturas com grande rigidez, é preciso muito treino para alcançar aquela beleza e, de repente, quando você vê tudo aquilo dentro de uma composição, nossa, que bonito, Do mesmo jeito, o balé. O balé, você vê aquela bailarina, aquele bailarino flutuando no ar, aquilo é fruto de tanto esforço,
Aquela leveza, na verdade, é fruto de tanta prática, tanto sangue, suor e lágrimas. Aquilo é Saturno. E de repente você vê o resultado majestoso, maravilhoso. Então, para mim, esse é um dos exemplos imagéticos e visuais, sonoros de Saturno. Bom, vamos falar de peixes, para a gente entender como é que Saturno funciona em peixes. Peixes é o último signo do capítulo dessa jornada de evolução espiritual. Mas talvez seja, entre tantos temas piscianos, que a gente sempre fala muito aqui no canal, deixo para vocês vários links de vídeos sobre peixes, por aqui embaixo nas descrições, aqui em cima na tela. Um dos assuntos mais importantes em peixes é a questão da espiritualidade. Nos 11 signos anteriores, a gente desenvolve habilidades pessoais, sociais e coletivas, mas é especialmente no último signo, em outros a gente pode desenvolver também, mas de maneira mais específica no último signo, no último capítulo da jornada, é que a gente vai desenvolver habilidades espirituais, porque é quando a gente para refletir sobre os significados mais profundos da existência. Por isso, peixes é naturalmente filosófico, esotérico, espiritualista, místico e profundamente religioso, não apenas em se tratando das religiões em si, mas dentro do sentido mais profundo da palavra religião, que tem a ver com religar e reconectar-se, estar próximo de Deus, porque na última etapa de evolução a gente está mesmo muito próximo do mistério último, né? Como eu escrevo no texto, pois a vida é muito maior do que os nossos ganhos pessoais e materiais, e peixes sabe disso como ninguém. Tudo aquilo que construímos, portanto, para além do tempo e do espaço, é que são as nossas verdadeiras e mais profundas riquezas. Bom, vamos tentar entender de que forma esse Saturno vai funcionar em peixes em se tratando de espiritualidade? E para isso eu levanto um questionamento. Bom, a questão é que a construção daquilo que atravessa o tempo e o espaço não é tarefa para quando a gente está doente, para quando a gente está perto da morte, para quando a gente está envelhecendo, para quando a gente está sofrendo, quando a gente está passando pelos ciclos saturninos. Isso é tarefa para a vida inteira, ok? E deveríamos pensar nisso em todos os momentos da vida da gente. É uma construção contínua, ainda mais com Saturno em peixes ou pessoas que têm aspectos importantes em peixes, mas isso é tarefa para a vida inteira. Quanto amor, carinho, consciência, sabedoria, justiça, acolhimento, alegria e beleza eu semeei, eu construí para minha vida, para as pessoas ao meu redor e para o mundo, né? Em última instância, toda a imaterialidade que nós construímos é que fala sobre o nosso verdadeiro legado. Tira tudo que você é capaz de comprar, tudo que você comprou. Tira tudo, ou melhor, traga para a sua vida tudo que você foi capaz de construir com o tempo, com o Senhor do tempo. Tudo que é imaterial, tudo que não se toca. Tudo isso é o nosso legado. Veja que importância a gente refletir sobre isso. Bom, partindo disso, queria voltar para a questão primeira do vídeo. Bora falar sobre repertório espiritual? Uma das coisas mais importantes para a gente atravessar tempos difíceis, tão comuns nos ciclos de Saturno, também em outros signos, a gente está se afastando agora, Saturno sai hoje do signo de Aquário, né? Os aquarianos andaram passando aí por um ciclo saturnino de profundas provações, mas também de grande amadurecimento, né? E hoje ele entra em peixes. Em peixes, a gente vai desenvolver ainda mais repertório espiritual. E se nós não tivermos um repertório espiritual, eu recomendo que a gente construa. Inclusive, porque um dos grandes chamados de Saturno em peixes é esse. Ele está dizendo para a gente, entre outras coisas, construa o seu repertório espiritual. Vários religiosos dizem que crianças, de modo geral, não devem ser obrigadas a seguir cultos e dogmas muito rígidos e desde muito pequenininhas. Uma pessoa acabou de escrever, mais interessante é o exemplo dos pais, sem sombra de dúvidas. Mas aí eu escrevo, mas passar pelo resto da vida, passar por toda a vida sem referenciais filosóficos, ritualísticos, espiritualistas, religiosos, sem práticas espirituais, sem teoria espiritualista, qualquer que seja, é um desperdício na vida. Pois não é nos momentos mais difíceis que a gente tem que construir essas coisas, é nos momentos mais difíceis que a gente tem que ter isso construído. É no momento do desespero que a gente tem que ter algum lugar
para pisar, entende? Do contrário, nos sentiremos completamente desamparados justamente quando o desafio chegar. Então esse é um chamado de Saturno em Peixes. Mas se a gente passou por todos os outros capítulos desse livro de evolução e a gente não refletiu nada sobre isso, como você espera passar por momentos difíceis sem ter um repertório próprio, né? A passagem de Saturno em Peixes pode e deve ser um momento para construirmos um saber sólido que sirva justamente de alicerce para os momentos de maior turbulência na vida da gente. Não há nada mais triste no final das contas, meus amigos, que ver pessoas, em sofrimento se debatendo como se nada fizesse o menor sentido na vida delas ou como se Deus as tivesse abandonado. É muito triste. A vida deve ser compreendida muito mais como cosmos do que como caos. E a gente pode experimentar a vida como caos quando a gente não se preocupa com a nossa espiritualidade. Por isso, a gente tem que fazer a nossa parte. Não é partir em desespero, sem acreditar em nada. Daqui a pouco você elenca um Deus lá em cima, oferece todas as suas oferendas possíveis e reza, pede, barganha. É sério? Você acha mesmo que você vai conseguir alguma coisa nesse momento? Bom, na minha vida, todos os dias, mas principalmente nos momentos difíceis, eu lanço mão dos conhecimentos que eu estudei e pratico. Para mim, algumas coisas são sagradas, entre elas, como eu escrevo no texto, filosofia grega, o paganismo, o cristianismo, o budismo tibetano é uma das minhas referências também, o sufismo, a beleza do conhecimento da poesia súfia maravilhosa, a astrologia, sem sombra de dúvidas, a mitologia greco-romana, adoro outras, mas me aprofundei na mitologia greco-romana, a psicanálise, a psicologia junguiana e a arte, para mim, são diariamente, nos momentos mais tranquilos e nos momentos mais difíceis, o meu porto seguro. Quais são os teus referenciais espirituais ou espiritualistas para os teus momentos cotidianos ou para os teus momentos mais desafiadores, ok? Quando eu passo por momentos difíceis, eu não parto do zero. Quando eu acordo de manhã, seja em dias fáceis ou em dias desafiadores, eu não piso no nada. Eu sei onde eu estou pisando, é daqui para cima. É daqui para subir uma escada de evolução. A gente não pode partir do zero, absolutamente do zero, tá bom? Mas esse, aí como eu escrevi, é o meu caminho e é muito importante que eu diga isso. Não estou fazendo aqui apologias a conhecimentos XPTO. Cada um vai abraçar o seu conhecimento e cá entre nós brasileiros é ainda mais bacana porque como a gente vive um sincretismo religioso e uma liberdade muito grande, e uma curiosidade, porque somos muito curiosos, a gente pega um tanto daqui, um tanto dacolá. A nossa base de formação é multicultural, Então a gente tem interesse por vários saberes que nos tragam sentidos diferentes e que no final das contas, unidos, se tornam ainda mais potentes. Eu tinha um professor muito bacana que ele dizia o seguinte: as religiões são como contas de pérolas, são como um colar de pérolas, O fio invisível que corre ao redor de todas elas é Deus. É o grande, é o invisível, Então todas têm o seu valor, todas têm a sua importância e no final das contas só todas unidas, talvez todas unidas, é que possam trazer resultados e respostas mais profundas para a gente. Por isso também é tão importante estudar psicologia comparada, religiões comparadas e não ter preconceito acima de tudo, Bom, para finalizar, que tal a partir de hoje você começar a construir e ampliar o seu repertório espiritualista à sua maneira, a partir daquilo que traz significado para você. Nos momentos, portanto, de maior dificuldade, e é justamente nos momentos de maior dificuldade que todo esse repertório vai funcionar como teu mestre e como teu amigo. Esta é, sem sombra de dúvidas, uma das maneiras da gente honrar a entrada de Saturno a partir de hoje no signo de Peixes, ficando durante os próximos 3 anos e entre tantas coisas nos sugerindo que a gente evolua espiritualmente e construa o nosso repertório espiritual para a vida de um modo geral e também para tempos difíceis.
Enfim, queria saber o que vocês acham disso tudo. Eu acho que isso dá pano para manga, a gente pode conversar um bocado aqui embaixo nos comentários do nosso espaço de terapia coletiva. Amanhã tem mais uma super estreia para todos nós. Se puderem, façam os seus rituais. Eu acabei de fazer o meu. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.